Olá, queridos, a paz do Senhor seja com todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, peço que você faça a sua inscrição. Basta clicar no botão que fica embaixo desse vídeo, escrito inscrever-se. Deixe também o seu like, o seu comentário. Compartilhe esse vídeo, essa mensagem com outras pessoas, para que a palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviado. Hoje eu quero trazer uma palavra mais de exortação, que fica lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Paulo ele vai estar prevendo ali que a sua vida, sua carreira está chegando ao fim. Então ele tenta passar ali as últimas instruções para o seu discípulo, porque é ele que iria levar o ministério adiante, ele que iria levar a palavra adiante. Então Paulo está trazendo essa exortação para Timóteo, para que ele não perdesse o foco, para que ele não perdesse o ritmo, para que ele não entrasse num caminho de acomodação. O que muitas vezes nós vemos na nossa igreja, nas nossas igrejas, são pessoas que estão há muito tempo no Evangelho, pessoas que cresceram na igreja, mas que com o passar do tempo vão se acomodando, deixando a doutrina, né, suavizando o Evangelho, porque ela viu tantas pessoas caindo, ela viu tantas pessoas fazendo coisas erradas, que o juízo dela fica baixo. Ela já não acha tão perigoso transgredir uma palavra de Deus. Ela já não acha tão temeroso desviar do caminho, porque elas falam assim: Deus perdoa o pecado. Nós vivemos no tempo da graça. Então elas se amparam nesse aspecto, achando que Deus não vai deixar que as coisas ruins aconteçam. Mas quando nós nos desviamos da palavra de Deus, a própria palavra de Deus diz que o afastamento de Deus já é o próprio juízo. Quando Adão e Eva eles pecaram, o juízo foi o afastamento de Deus. E esse foi o pior castigo que eles puderam receber. E depois de muitos anos, através do sacrifício de Jesus, nós vamos ter esse reencontro. Mas ainda assim, hoje, no tempo da graça, a gente escolhe muitas vezes desobedecer a palavra de Deus. Porque acreditamos, né, que por Deus nos perdoar, por Deus nos derramar-se no Calvário todo o seu sangue e nos perdoar de todos os nossos pecados, que a gente pode dar ocasião para a carne, que a gente pode dar ocasião para o pecado. E a palavra não nos diz isso. A palavra fala, né, que se a gente não vigiar, se a gente não andar no caminho da santidade, nós não veremos a Deus. Por isso eu quero ler essa palavra com você. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1. Conjuro-te. Aqui na minha Bíblia, conjuro-te está com letras garrafais, porque o tradutor quis fazer colocar essa atenção ao leitor, né, do que Paulo está falando. Conjuro-te, suplico-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra de Deus, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreende, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. As concupiscências, eu já falei aqui no canal, são aquelas coisas que atraem a nossa carne para o pecado. São coisas da nossa própria carne que já são inclinadas para cometê-las. Por isso que nós temos que pregar a todo tempo, primeiramente para nós. Quando eu me lanço na obra, quando eu busco pregar a palavra de Deus, só o fato de abrir a Bíblia para estudar, eu já estou me fortalecendo. Aquele comichão, que são aqueles bichos que ficam nos ouvidos, trazendo confusão, trazendo doenças, trazendo pensamentos como esse que eu acabei de falar. Pensamentos que, se a pessoa pecar, Deus vai perdoar, porque Deus é amor, que Deus ele permite, porque ele já perdoou o nosso pecado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus perdoou a Davi quando ele confessou o pecado para o seu profeta, mas a consequência, o juízo
sobre a vida e sobre a casa de Davi permaneceu. Davi pagou um alto preço por simplesmente se aventurar. Quando ele saiu da posição de guerreiro, de rei, quando ele deveria estar lutando pelo seu reino, ele enviou a sua tropa e ficou para trás. E quando ele ficou para trás, quando ele se desocupou da obra de Deus, então veio a tentação. E como ele não estava no lugar onde Deus o ordenou estar, quando ele já estava num lugar de desobediência, veio a tentação e ele não pôde resistir. E quando o pecado sendo consumado gerou a morte, daquela concepção gerou uma vida, e aquela vida não prosperou, porque o pecado veio sobre Davi, e aquela criança não resistiu. Davi orou, chorou, suplicou, jejuou por dias e dias e dias, não comeu e não bebeu, e Deus não salvou aquela criança, por causa do pecado gravíssimo de Davi. Deus perdoou Davi? Perdoou. Mas a consequência deixa no ser humano marcas para todo o sempre. Não vale a pena se desviar só um pouquinho. Não vale a pena acessar aquele site só um pouquinho. Não vale a pena postar a sua nudez na rede social para outras pessoas verem. Não vale a pena postar, não vale a pena mandar fotos para pessoas que não é o teu cônjuge, não é a tua esposa, o teu marido. Não vale a pena se desviar. Continuando aqui, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Como elas não querem mais se submeter à doutrina da palavra, então ela vai buscar pessoas que preguem um evangelho mais suave, um evangelho mais tranquilo, um evangelho que faz vista grossa para o pecado, que ela tanto ama. Versículo 4, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, às histórias da carochinha. Aí ele vai dizer, versículo 5, mas tu, sê sóbrio em tudo e sofre as aflições. Em nenhum momento Jesus falou que você não vai sofrer pelo Evangelho. A palavra de Deus vai sempre trazer confronto para a tua vida. Mas o confronto que Deus quer para a tua vida não é com o pecado, é com a palavra que dá vida, que dá esperança, que dá livramentos, que você não enxerga quando os seus olhos estão enebrecidos, ludibriados pelo pecado. Porque o inimigo ele não te mostra a consequência, ele só te mostra o quão prazeroso é o pecado. Faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Quando você se lança no teu ministério, quando você se lança na obra que o Senhor mandou você fazer, seja um evangelista, um pastor, um presbítero, uma diaconisa, um diácono, um levita, seja um empresário que envia pregadores, seja um empresário que não tem cargo na igreja, mas que é um intercessor, que jejua no silêncio, sem ninguém saber, que faz votos atrás de votos perante o Senhor, sem ninguém saber. Faz a tua obra, faz o teu ministério, porque Deus está vendo a tua obra. Por isso, não pare o que Deus mandou você fazer. Versículo 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, da justiça me está guardada a coroa, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Paulo, ele sofreu muito pelo Evangelho, ele causou muito sofrimento pelo Evangelho, mas ele causou também um grande estrago no inferno, e ele pagou um alto preço por isso. Sofreu 3 naufrágios, foi picado de víbora, sofreu açoites, sofreu humilhações, foi espancado, foi preso, mas mesmo assim ele não negou a fé. Ele não aceitou pregar um evangelho suave. Ele não aceitou viver um evangelho sem sofrimento, sem dores. Porque até os vencedores, eles têm as suas dores. Por isso ele as vence e se tornam vencedores. Que você seja um vencedor. Que você não queira lutar contra Deus, mas que você lute contra você mesmo, para que Deus lute também as suas guerras. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo e viva o Senhor Jesus.